Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Mais uma vez estamos aqui para continuar as nossas aulas à distância, né? Pessoal, analisando as últimas aulas, eu percebi que eu fui talvez um pouco rápido demais no conteúdo, então hoje vou dar uma brecada, uma freada nessa parte aqui e explicar para vocês mais calmamente, mais pausadamente, antes de entrarmos no conteúdo novo, no conteúdo 27, tá? Nós estamos no conteúdo 26, aliás, que fala sobre a Revolução Industrial, tá? Para começar, então, a Revolução Industrial, como eu expliquei para vocês, ela vai acontecer na Inglaterra, o berço dela, onde tudo vai começar, né? Começa na Inglaterra, no século XVIII, na Inglaterra, que era o país mais desenvolvido nesse primeiro momento. Era um país que mais tinha, vamos dizer assim, que volta os olhares para o negócio, para a industrialização, para a produção em grande quantidade, em larga escala. Embora, no primeiro momento, a Revolução Industrial ela seja mais artesanal. Ela não, no primeiro momento, então, ela é artesanal. Fabrica lá, corta o couro, costura, martela, faz uma coisa. Não são todas iguais, não é uma larga escala, não é uma produção assim que todos são idênticos, os produtos produzidos são idênticos. Eles são manufatureiros, feitos com as mãos. Então por isso que veio o nome de manufatura, tá? Produção em manufatura. Muito bem. Tudo isso vai começar, pessoal, com o cercamento dos campos, tá? Com enclosures, que é essa parte aqui que eu desenhei para vocês. Depois eu vou disponibilizar a foto também dessa aula aqui do quadro, tá? O que é o enclosures? As ovelhas são as primeiras fontes de renda nesse primeiro momento da Revolução Industrial. Elas serão os produtos mais valiosos, vamos dizer assim. Então os grandes proprietários de terra, o que eles fazem? Eles começam a cercar as suas propriedades. E como naquela época um pequeno proprietário não tinha uma escritura, não tinha uma forma de provar que ele era o verdadeiro dono daquele pedaço de terra, daquele campo, eles acabam sendo engolidos pelos grandes proprietários. Por quê? Porque quanto maior o território que você tivesse, maior o teu campo, mais ovelhas você poderia ter. Automaticamente, tendo mais ovelhas, mais lucros você teria. Então esses pequenos proprietários, eles foram engolidos e expulsos do campo, vindo a morar para as cidades, deixando o campo e vindo morar nas cidades, um fator que vão procurar emprego nas indústrias aí. Mas ainda mais sobre o cercamento dos campos, tá? Esse cercamento dos campos vai propiciar uma das principais fontes de matéria-prima, que é a lã. A lã é o principal produto dessa primeira revolução industrial, tá? Lembre-se que nós temos duas revoluções industriais. A primeira ainda é a lã, que a primeira revolução industrial é caracterizada pelo uso da lã, pela tecelagem. Aí vai começar as fábricas de fazerem tecidos, as tecelagens, né? Aquelas máquinas de tear, o tear mecânico, né? É como se fosse uma roda que vai colocando a lã ali e vai desfiando, fazendo pequenos fios de lã. Esse é o tear mecânico, a primeira parte da revolução industrial, a tecelagem, né? Nesse momento, a divisão do trabalho ela existe ainda, mas ela é um pouco menos complexa que já que na segunda revolução industrial. As fábricas elas vão contratar pessoas com baixíssimos salários, né? Longas jornadas de trabalho e baixíssimos salários, né? E aí não existe exatamente uma divisão de trabalho. Todos fazem as mesmas coisas, assim, ó. O que eles puderem sugar dos funcionários, eles vão sugando durante vários e vários dias de trabalho, né? Períodos de exaustão. Se você faltasse o trabalho, não existia. Se o patrão não fosse com a tua cara, ele praticamente demitia a hora que ele bem entendesse, né? Você não poderia faltar ao trabalho, você trabalhava domingo, às vezes até de segunda a segunda, folgavam às vezes nos domingos, né? Então, mas e longas jornadas de trabalho, tudo isso são características desse primeiro momento da Revolução Industrial, tá? Sobre a divisão do trabalho, as mulheres elas acabam sendo trazidas para o mercado de trabalho também. Por quê? Porque o marido trabalha exaustivamente e mal consegue um dinheiro para comprar o alimento para sustentar a sua família. Então ele acaba trazendo a sua mulher junto para o mercado de trabalho, junto para essa fabriqueta, para essa indústria, para tentar ganhar um pouco mais. E aí, por ela ser mulher, eles acabam desmerecendo o trabalho dela. Por ser mulher, ela acaba ganhando menos. Né? Trabalha igual, mesma quantidade de horas, faz os mesmos trabalhos, mas aí pelo fato dela ser mulher, acaba existindo um preconceito, uma discriminação muito grande com elas, e aí elas acabam ganhando menos, tá? Isso também faz parte dessas características trabalhistas da Revolução Industrial. E por falar em trabalhista, não existia nenhuma lei de amparo aos trabalhadores nesse momento, né? Trabalha, fica quietinho e segue a tua vida, não tem nada que preocupe com eles, tá? Vamos lá então. Então isso são características dessa primeira Revolução Industrial. Já na segunda Revolução Industrial, pessoal,
recapitulando aqui um pouquinho ainda. E junto com a lã, também na primeira revolução industrial surgem aí a máquina a vapor, né? A máquina a vapor com o carvão e tudo mais, gera o vapor, a máquina aquela que vai ser os primeiros trens da história, aqueles trens a vapor, a locomotiva lá que bota carvão nela, são características dessa primeira revolução industrial. Ferro, carvão, e aí junta-se tudo isso, faz a máquina a vapor, tá bom, pessoal? Então isso é a primeira revolução industrial, surgimento das indústrias, das fábricas e tudo mais. Aí passam-se os anos, chegam a segunda revolução industrial, que é uma parte mais complexa já, né? Ela já está mais avançada, né, na história, a segunda revolução industrial. Já temos aí o aumento da produtividade, o petróleo, né, como o combustível gerador de tudo isso, o petróleo, né, o petróleo vai alavancar a produção, vai produzir em larga escala, porém as condições ainda acabam sendo muito discriminatórias, muito desfavoráveis aos proprietários, não, desculpe, muito desfavoráveis aos funcionários. Os proprietários, esses estão ganhando dinheiro de se lavar, né? Então, cada vez com os cofres mais lotados de dinheiro, né? Devido àquela que eu falei para vocês. Na hora de chegar no trabalho, o relógio estava adiantado, para dizer que tu chegou atrasado. Na hora de tu ir embora, o relógio era atrasado para tu continuar trabalhando mais um tempo, tirar o máximo, de largar os funcionários ali exauridos, né? As pessoas saindo ali sem força para nada, longas jornadas de trabalho, né? E as máquinas passam a se fazer mais presentes na segunda revolução industrial. Aí que entra aquele caso que eu contei a vocês, lembram disso? Eu trabalho, o proprietário da fábrica comprou uma nova máquina, né? E essas máquinas vão ocasionar demissões, né? Um grande número de pessoas vai ser demitida nesse momento. Essas máquinas, elas tiram o lugar dos trabalhadores. Comprou uma máquina lá que precisa de uma pessoa só para vigiar o funcionamento dela, para botar óleo nas engrenagens, para cuidar do funcionamento dela. E aí o proprietário da fábrica faz aquele leilão, assim, vamos dizer assim, com a vida dos funcionários, né? Eu preciso de um funcionário aqui que fique cuidando da máquina. Quem está disponível? Aí o Evandro levantava o braço, eu fico 12 horas, o João, eu fico 14 horas. E aí vem outra pessoa lá, o Beltrano, eu fico 16 horas cuidando da máquina. Então as pessoas vamos dizer assim, se submetiam a essas extenuantes jornadas de trabalho para não perderem o mínimo do emprego que tinham, né? Então fazem esses jogos aí contra as pessoas nessa revolução industrial, da segunda revolução industrial. Máquinas, elas aparecem mais significativamente nesse momento, na segunda revolução. Aumentou a produtividade, né? Conseguiu produzir agora não de forma artesanal, agora de forma industrial, várias peças, né? Um recorta, outro costura, outro prega. Aí a larga escala ela surge nesse momento na revolução industrial, na segunda, tá? Outros materiais que serão usados, como na primeira era o ferro, o carvão e o vapor, agora nós vamos ter aqui o aço, né? O material mais maleável de trabalhar e tão resistente quanto o ferro, passa a fazer parte da segunda revolução industrial. E para finalizar, nós temos o Japão, a era Meiji, né? O caso japonês. A Revolução Industrial do Japão, ela começa muito depois. Lembram que lá no Japão existia um shogunato, ou seja, não eram aceitos costumes ocidentais no Japão. Então houve muito tempo essa repressão, eles não deixavam entrar esses costumes, a Revolução não chegou até lá. Quando ela chega, ela estoura no Japão, né? Eles começam a produzir também, chegam com trem, chegam com energia elétrica, máquinas a vapor, a indústria cresce, né? Mas ela ficou fechada. Então, um dos últimos lugares que ela chega é no Japão, mas quando ela chega muito forte e muito poderosa. Tanto é que a indústria japonesa até hoje é uma das mais bem organizadas do mundo tecnologicamente falando, né? O shogunato não permitiu que isso chegasse lá, mas quando permitiu, ela desenvolveu-se muito bem. Certo, meus amigos? Então essa aula de hoje foi uma recapitulação do capítulo, tá? Qualquer coisa vocês me chamam lá no WhatsApp para nós conversarmos se tem algum ponto que não ficou bem claro dessa explicação, certo? Foi então uma recapitulando esse capítulo 26. Na próxima aula nós já partimos para mais adiante, tá bom? Então vocês fazem o caderno de atividades, tá? O caderno de atividades de vocês são nas páginas, já digo aqui bem certinho, na Revolução Industrial. É a página 12, 13. Então a número 1 ficou a letra C, a número 2 ficou a letra C, a 3 ficou a letra D, a 4 ficou a letra A 5 a letra B. Aí vocês têm a 6, 7, 8, 9, 10 para responderem, tá? 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não, tem a 11, 12 e 13 e 14 da página 16. Falta para vocês fazerem então a página 14, 15 e 16. A 12 e a 13 já corrigimos, tá ok? Forte abraço!